Você tem filho adolescente? Você fica preocupado se essas coisas que estão aí se apresentando são características normais ou são problemas? Tem um autor que chama Aminda Berasturi e ela escreveu um livro interessante falando sobre a síndrome da adolescência normal. Você já ouviu falar sobre isso? É assim. Quando você pega algumas características e coloca todas elas juntas, quando elas estão na adolescência, isso é normal. É como se fosse uma síndrome normal. Quando está fora dessa época, isso seria um problema. Quais são as características? Primeira é a busca da identidade e do self, né? Então, o adolescente está o tempo inteiro tentando se entender quem ele é. Ele está deixando de ser criança, ele não é um adulto ainda formado, então ele está buscando a sua identidade. A outra característica é a tendência grupal. Então, você sabe que adolescente, você deve lembrar, anda em grupo, né? O tempo inteiro em bando. Por quê? Porque ele sai da família um pouquinho e precisa se juntar no grupo para buscar exatamente a sua identidade, para depois formar os casaizinhos e sair para a vida e para a sociedade. Uma outra característica é a necessidade de fantasiar, de intelectualizar. O adolescente está o tempo inteiro pensando, né? Cheio de pensamentos e fantasias e coisas intelectuais. Então, esse pensamento que não para é uma característica adolescente, sim. Muitas vezes tem crises religiosas e crises políticas e crises e eu sou contra tudo, né? Aquilo que estava estabelecido, o adolescente tem uma tendência a falar, não, isso não serve para mim, eu quero outro jeito de funcionar. A questão da sexualidade, obviamente, né? Então ele está mais sexualizado, está buscando questões de interação sexual e isso muitas vezes pode chamar a atenção dos pais e achar que ele está demais, mas na verdade é uma busca e uma descoberta super importante nessa fase. Um pensamento contraditório é muito típico do adolescente, ele não sabe exatamente o que ele quer e vai tender a contradizer exatamente os pais, ter uma tendência a se distanciar dos pais. Não quer mais ficar almoçando no final de semana, não quer mais ir para todos os lugares que os pais vão e vai tender a ficar deslocado. Todas essas características, quando elas estão juntas, nesta fase da adolescência, é normal. Agora, quando você vê isso, por exemplo, num jovem de 25, de 30 anos de idade, não é, né? Aí já começa a ter algum problema que a gente precisa identificar que aquilo está deslocado.